Depois do Chaves, mais cedo na sua telinha tem Bancada Democrática com um show de informações do Campeonato Brasileiro e muito mais. E no Cruzeiro tem polêmica. Tem polêmica, né? Pra variar, teve um erro aí que eu vou ter que falar daqui a pouquinho. Pois é, nós vamos mostrar nas nossas imagens que o Cruzeiro foi prejudicado ou não? Foi prejudicado, eu vou falar mais daqui a bancada vai dizer se foi ou não daqui a pouquinho. Logo não achei não, já falo antes. Rafael, o empate ficou de bom tamanho, teve gente que gostou, quero saber de você. Não, Leopoldo Siqueira, o Galo ainda está lá na Rússia, na Copa do Mundo. Já se distanciando da turma da frente e a nossa sorte é que a turma lá de trás está uma água. Meu filho, 5 pontos só, chegando pertinho dele, já coladinho. Vamos mostrar então bastidores e tudo mais que aconteceu no Itaquerão, como esse gol aí. Não tem nada o que comemorar não, Leopoldo. Mas e no Barradão também deu ruim para o futebol mineiro. Ué, Leopoldo, o Rimê tá achando que tá com a espada na mão, querendo matar o gato guerreiro lá, acabou isso. O Rimê tá achando que é a Xirra? Pois bem, então vamos mostrar também a derrota do América, como ficou o Campeonato Brasileiro. E hoje tem uma surpresa para você aqui, ó, um lutador de UFC dos melhores do planeta, estará aqui para encarar a bancada democrática. Vai. Vamos falar para ele as palhaçadas. Aqui, ó, vai começar a cair, viu? Vai começar a cair, Coligação, reconstrução já. Você se lembra dos avós? Essa semana bem informado de altíssimo astral. Será? Deixa eu ver. Leopoldo Siqueira, queria muito estar de alto astral, mas o Atlético pós-Copa não está passando confiança para ninguém. Só não estou igual o Toledo, que já percebeu que a segunda divisão está se aproximando. Não percebi nada, não tem nada disso. Foi um erro lá do Rimé de fazer um movimento mais atrapalhado, que nem foi maldade, mas foi punido, que é o América, né? Mas ficamos tristes, mas estamos firmes. E nosso destino é a Libertadores. Para você, Vibrantinho, eu apresento... Não tô bom. Essas arbitragens aí estão deixando o cruzeirense chateado e eu tô muito invocado. Então, isso tudo e muito mais você vai curtir daqui a pouquinho. Fique ligado. Aqui, vocês foram eliminados na outra competição lá. Vai ter crise lá, não foi? Vai ter crise lá. Ô, Túlio, e quando a bancada democrática se encontra, informação é diversão e é tramela. Eu vou estar lá a convite da torcida. Deixa eu avisar para a torcida do Inter aqui que o Dadá e o Fael são dois pé frio de marca maior. O jogo como é aqui vai ser 2-1, aperto, entendeu? Mas o Inter vai ganhar, 2-1. 2-1. 2-1. Ah, os dois vão ficar 2-1? Eu ia falar lá, 0. Mas como é aqui, 2-1. Não. Campeonato Brasileiro, que apresente um bom futebol e vamos de 2-0 para o Cruzeiro. Achou errado, otário? O dia que eu falei, você achou errado, otário aqui, bicho, o Leopoldo Siqueira que é um pulo dessa altura, tá chamando quem de otário? Isso, calma, moleque, é uma frase. É só um meme, né? Os caras soubessem o tamanho do cão e vai xingar o cara assim. Pois é. Tem mais. A tramela agora mudou, ela tá agressiva. Antes da hora não é hora, depois da hora não é hora, a hora é na hora, Leozinho Delícia. Isso é, pra mim é 3 gols. Então é 3. Corinthians 3. 1, 2, 3 pro Corinthians. 1, 2, 3. 3-0 Corinthians. 3-0. 3-0, a freguesia continua lá. Continua lá. 3-0 Corinthians pra lá. Anota aí. Leopoldo Siqueira, 12 pontos em 30 pós-Copa, 2 pontos em 9 no retorno do Brasileiro. Luz amarela já acendeu na Cidade do Galo. Se depender de ataque de Atlético Cruzeiro nesse Brasileiro, na campanha no campeonato o ataque do Galo é bom, mas nesses últimos jogos tá triste. Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro não tá bom não, mas o Cruzeiro tem duas competições, né, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, que está focado nelas. A gente entende isso aí. Pois bem, e você aí já assinou o portal AI 0800 031 5000. Você assina, tem muitas vantagens. Voltamos com a bancada democrática. Eu quero aqui, como é democrática, né? Como somos democratas, eu quero. Estou falando. Isso que eu ia falar, cuidado com esse perigo dele, porra. Eu não estou falando de partido, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá. O Gilson Mauro das Neves aqui, que parece que o programa não é para mineiros, porque vocês ficam zoando uns aos outros. Tem que ser assim. Cada um falar só do seu time, diz aqui o Gilson. Que isso, cara, bom demais. Eu sou filho de cruzeirense. E eu tô aqui na bancada que eu pratiquei a vida toda, um cutucando o outro ali e tal, provocando o tempo todo. E tem um outro negócio, meu pai falava, se você não falar dos outros, a conversa não rende. Aí vai gastar 5 minutos e acaba o programa, tem que falar dos outros mesmo, e eu tô aqui, pra tocar na ferida de Atlético e Cruzeiro. Tá? Vai encher o saco sua avó, Júlio, a gente fala o que a gente quiser aqui. Chato, sou nervoso. Você tá parecendo alguém que eu conheço. Vamos ver então o que aconteceu no Mineirão?
Não. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. São tantos campeonatos que dá até pra ficar meio perdido. A gente fica perturbado, mas o Cruzeiro é cabuloso. Cabuloso ganha tudo. Mas dessa vez é brasileiro mesmo e não pode vacilar. Só que o Cruzeiro também ficou meio perdido, assim como o torcedor, e não balançou a rede adversária. Aliás, até marcou. Raniel tentou colocar a Raposa na frente, mas o árbitro viu irregularidade neste lance. O Internacional também não balançou a rede de Fábio. Fim de jogo e 0-0. A gente pressionou, infelizmente não conseguiu fazer o gol, mas o Inter pouco teve oportunidades ali de fazer o gol e a gente teve dentro de campo a iniciativa sempre para conseguir fazer, mas infelizmente a bola não entrou hoje. E a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro não veio. O time tinha vencido o Fluminense na última rodada, mas não foi dessa vez. Agora é recuperar os pontos fora de casa. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na quarta-feira no Rio de Janeiro e o Sport em Recife no sábado. 2 jogos fora, difíceis, mas não impossível de ganhar. Já ganhamos de outros times aí também com torcida a favor e jogamos bem, ganhamos. Não tem por que chegar no Rio também não ganhar. E para somar pontos fora de casa, é bom não tomar gols, né? Quando não ganha vitória, é sempre importante também pontuar. Não tomar gol é o princípio da gente começar a vencer e esse foi o jogo e um ponto importante do jogo hoje para que a gente possa persistir para que na próxima partida a gente consiga os 3 pontos. Daqui a pouco a gente vai falar desse lance polêmico, né, Vibrantinho? Que o mundo viu que não foi nada e você vai comentar junto com a bancada. Agora é o seguinte, ponto importante. Esse foi ponto importante? Ô Leopoldo, o Fábio até falou, nós não conseguimos fazer o gol. Conseguimos sim, Fábio. Houve o gol sim, só que foi mal anulado, essa é a verdade. O Cruzeiro fez o gol sim, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Agora, a gente sabe que são 3 competições, como eu falei no primeiro bloco. O Cruzeiro está em 3 situações bem distintas, diferentes, porque são o quê? É arbitragem diferente, forma de julgar, motivação, tudo diferente. E muita gente fala assim, mas tem que julgar nas 3. O Cruzeiro não consegue ser essa máquina totalmente para ganhar tudo em todos os jogos sempre. Então nós temos que valorizar sim, o caminho está certo, o Mano Menezes está certo, temos que apoiar o grupo, porque o Cruzeiro está no caminho certo. Eu apoio o Cruzeiro dessa forma. Vou pedir ao prefeito, Papai Calil, para ampliar os esgotos de Belo Horizonte, porque agora, saindo dessa fase da Copa do Brasil, da Libertadores, com essa crise no Brasileiro, o Cruzeirense vai voltar para o esgoto, vai se esconder de novo, vai ser difícil achar Cruzeirense. Então, Papai Calil, pelo bem, para não ter enchente em BH, porque eles vão entupir o bueiro ali. Escuta engraçado que ele está em 6º lugar, se não me engano, na tabela do Campeonato Brasileiro, e nós estamos acima deles. Uma colocação apenas. E aí está falando da gente chorar. Quem está chorando, Calil, realmente você tem que ampliar mesmo os esgotos, porque desde 1972, que você, inclusive, que foi presidente do Atlético e é atleticano, estão chorando em busca de um título brasileiro que vocês não conseguem. Mas ele ganhou o Nacional em cima do seu time. Ele só sabe falar isso. Nós ganhamos o Nacional. Você valoriza o Cruzeiro, senhor. Se a gente falar que nós ganhamos em cima de vocês alguma coisa, a gente tá cachorro morto. E a história da Libertadores é o que o Calil falou, os 3 patetas. Você já sabe a história e vai desde o time foi lançado em 2013, o Ronaldinho Gaúcho teve que vir aqui para lançar o Atlético, que não era conhecido em lugar nenhum. E o Cruzeiro procura alguém para lançar, de Deus, porque o Fábio não vai fazer. Tá boa a prosa, hein? Tá boa a prosa? Nossa senhora, conversa ruim demais. É claro que eu não preciso aconselhar o ex-presidente e prefeito Alexandre Calil, mas eu só dou uma sugestão para ele, em vez de ouvir esses caras, continuar cuidando da cidade e dos esgotos de onde precisa, né? Tem bairro que precisa. Mais do que essas coisas, essa história. E o jogo do Corinthians foi ponto importante, Fael? Você vai falar depois da matéria. Fogos, muita festa e parabéns pelos 108 anos do Corinthians. Tudo isso fora de campo. Com a bola rolando, nem muita comemoração para os paulistas, nem para o Atlético. Gol de Pedrinho de um lado e de Fábio Santos marcando de pênalti do outro. Não perdemos o jogo e o Corinthians é um concorrente direto para uma vaga da Libertadores. Então, pensando que um ponto fora de casa é uma coisa positiva nesse aspecto, que o adversário também não sobe, isso é válido. O empate, apenas um pontinho a mais na tabela, não chegou nem perto da empolgação da torcida atleticana. Antes da partida, estava todo mundo doido para azedar o bolo de aniversário corintiano.
Hoje é o melhor presente que a gente pode dar para essa massa corintiana, é um 3-0. Hoje é Galo. 3-0 com certeza e soprar as velas do Coringão aqui. O resultado também não deve ter agradado muito quem esperava a primeira vitória do Atlético na Arena Corinthians. O tabu no futebol é para ser quebrado. Hoje a gente vai sair com a vitória fácil aqui e aproveitar que o Corinthians aí tá com time alternativo. Hoje vai dar Galo. Vamos, Galo! Vamos ver como é que eles vão atuar. Agora é clássico, é jogo duro e tabu uma hora quebra. Isso não tem jeito. Futebol é assim. Pro papai Júlio e o filho com nome de craque, Lucas Riquelme, o empate também não deve ter sido lá essas coisas. Afinal de contas, eles marcam os dias no calendário para acompanhar os Jogos do Galo em São Paulo. A massa atleticana a gente sempre tá junto, já essa desde nascer, meu filho. Atlético sempre, e aonde ele for, meu filho, eu estarei lá. É uma sensação boa. Quando ele fala nós vamos no estádio, eu falei vamos e vamos. Outra coisa que vem incomodando e muito a torcida e o próprio time do Atlético é o número de pontos somados no retorno do Brasileirão. Até aqui, o Galo ainda não venceu. Em 3 jogos, foram apenas 2 pontos conquistados. A gente vai ter 2 jogos em casa, então a gente tem que pontuar em casa, tem que estar bem concentrado, bem consciente no que vai fazer, sem nenhum erro para a gente pontuar bem. Um ponto contra o Corinthians em São Paulo seria um grande resultado em outros períodos, outros campeonatos, né? Só que o Galo vem mal, precisava recuperar os pontos, como eu falei aqui na semana passada, e um Corinthians todo desfalcado, cansado de jogo decisivo no meio da semana. Essa tabela do Campeonato Brasileiro, ninguém quer o título, tá lembrando demais de 2009. E parece que o Atlético também não. Você não vê aquela gana, aquela vontade. Ah, Rafael, mas o time é limitado. Se tivesse vontade, se tivesse aquela gana, você vê no olho do jogador que ele quer ser campeão, estaria lá na ponta do campeonato. É impossível? Era impossível estar nessa bancada aqui também. Eu era trabalhador braçal no interior, longe do Atlético, e todo dia que eu ia almoçar, eu olhava para essa bancada e falava assim, eu vou estar lá ainda. Eu com 24 anos lá, trabalhador braçal, eu falava, eu vou estar lá no interior. Passei na porta da Alterosa aqui um dia, tinha dinheiro nem para passagem de ônibus. Falei com minha mãe, olha para essa porta aí, ó, que eu vou entrar e vou trabalhar naquela bancada ali daqui uns dias. Semanas depois eu estava aqui. Vamos começar a ter gana, aquela vontade mesmo de investir a camisa do Atlético e ser campeão que a gente chega lá. Ô, Leopoldo, você aqui nunca pegou na enxada? Ô, Léo, deixa eu falar uma coisa. Vê se você tem um cara na lupa aí. Vê se você tem um cara. Trabalhando na produção de quê, velho? Você é cara de pau, você é de Caratinga, que eu já limpei a caixa d'água e assinei aí atrás, tira a foto e manda pra cá. Ele pegou adesivo, tacou, me dá um café aí. Trabalhador braçal do interior é inchado. Não come minhoca nem pra pescar. Tinha que limpar o lote lá de combate a dengue, tinha que encher saco de lixo, tinha que encher saco de lixo lá e limpar lote lá na saída de Caratinga. Até prova em contrário, nós vamos aguardar as provas. Alô, Reinaldo, Cruzeirense, novo almoxarifado, secretário de Ô, Reinaldo, não manda nada não, Reinaldo. Reinaldo, não manda nada não. Você vê quem fica falando do Cruzeiro, manda não. Aqui, ó, banana pra ele. Foi aquele período que a dengue aumentou demais na região lá, eu limpando caixa d'água. Sacode, Reis, vai! Como sacudiu da Arena Grêmio, hein? 4-0 para o tricolor gaúcho, foi pênalti? Foi uma defesaça. Deu a ponte ali, né? Ô, caramba, o Jael que cobrou isso aí? Jael Cruel. Jael, né? Jael. Que tranquilidade. Jael tinha perdido um pênalti há pouco tempo aí pelo Grêmio. O Alisson também vai fazer saudade. Para começar. Grêmio que também estava focado na Copa do Brasil, no Brasileiro, se importando pouco com... Perdão, na Copa do Brasil, se importando pouco com o Brasileiro e lá na frente. Outro pênalti? Pênalti, o Joel Carli. Esse eu achei meio maroto. E o André Bebezão não perde pênalti, é impressionante a forma como ele bate. Saudade? Não, nenhuma. E a média boa de gols pelo Galo, 0,4, se eu não me engano. E a Chapecoense em casa perde para o Palmeiras 1-2. A Chapecoense dessa vez, eu acho que ela vai, viu? A turma da frente da tabela ali tinha jogos fáceis, né? Flamengo, Ceará, Palmeiras e Chape, São Paulo e Fluminense. Acabou que só o Palmeiras aproveitou. Né? Grêmio e Botafogo, o Grêmio também, né? Eu tô falando dos... Poxa, que gol bonito, hein? Essa de realmente trabalhar no interior mesmo, né? Então 2-0, a Chape é uma descontadinha. Isso, no finalzinho tá aí, ó. Chape 1, Palmeiras 2 e o América a gente vai ver agora principais lances, né, Mike? Agora, Lucas? Agora, Léo? Agora. Pois bem, o que aconteceu, Toledinho? É uma cotovelada, é um dele. Ô, Léo, não é do feitio
do He-Man fazer isso. Ele é um jogador limpo, é um jogador que respeita o adversário. Mas ali foi, né? né? Mas realmente o movimento dele, eu acho que ele não previu que o menino estaria tão perto. Então, na hora que ele fez o movimento que a gente faz normalmente para proteger a bola, o jogador estava muito perto e pegou. Agora podia dar um amarelinho, né? E uma bronca nele. Aí deu vermelho, acabou o time do América, porque ele ficou com um a menos, é muito difícil. Lembrou o lance do Diego Souza, né? Na expulsão. Não, o do Diego eu achei mais leve, o Fael. O Diego não faz esse movimento forte com o braço que eu sei que não foi de maldade, mas foi um movimento com a força exagerada. Olha lá, ó. Olha o braço dele. Não é uma cotovelada. Ele pega assim com o antebraço no rosto do jogador. Mas aí tem esse artista aí, ó, né, que pode levar lá pro SBT para fazer novela mexicana, parece que levou uma bomba, uma metralhadora na cara e o juiz embarca mesmo. Pimenta no olho dos outros é refresco. Saiu o He-Man dizendo que não foi assim. Aí o América toma esse gol aí, ó. E mesmo assim, Leopoldo, o América fechou lá, porque não tinha o que fazer, ficou sem atacante. Né? E a bola ainda dá uma resvaladinha no João Ricardo. E por ironia, o Rafael Moura aquela vez estava com sondagem do Vitória, né? Antes de completar o 7º jogo. Agora foi triste, porque é um concorrente direto ali naquela luta lá de baixo. Pelo menos um empate fora de casa. Mas foi um jogo anormal pela expulsão do começo do segundo tempo do He-Man. Aí é bom o jogador ficar atento, porque qualquer atitude de vocês, gente, reflete em tudo. Tem que ter mais cuidado. Se o João Ricardo pegar uns vídeos do Fábio, é capaz de melhorar um pouquinho, viu, Leopoldo? Os vídeos estão disponíveis, inclusive, na internet. Você está dizendo o quê? Que esse gol foi... Repete o gol aí, por gentileza. É isso mesmo que eu quis dizer. Você quis dizer o quê? Que foi falha? Foi falha. João Ricardo? Era um gol fácil do João Ricardo pegar. Olha lá. Eu não acho que era uma bola difícil, não, mas sabe o que o erro maior? Gente, foi difícil. O erro maior foi do volante que não aproximou do jogador do Vitória e deixou ele chutar. Não achei uma bola fácil, não, muito difícil. Agora foi muita sorte também, que ela pega na trave e acho que sairia. Ela dá uma resvaladinha no João Ricardo, né? Então. Tem a sorte campeão e esse azar de rebaixado. Tá bom. É porque você sabe bem o que é, porque segundo você quis dar uma indireta e nunca mais pisei lá, porque uma coisa é o gigante, que uma vez ou outra ele tropeça e tal e tal. Outra coisa é o América tá sempre lá. Novidade do América é o gigante todo estrupiado que vive tropeçando e caindo, né? Que é o caso do gigante. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação, a situação dos mineiros, porque a rede continua sacudindo. E agora a vitória do Sport sobre o Paraná na Ilha do Retiro, e o Paraná vai também, né? O Paraná foi prejudicado, viu, Léo? Para acabar de atrapalhar a vida dele, teve um gol lícito que o juiz anulou. Foram dois. Um realmente estava irregular e o outro não. Esse é aquele jogo que o resultado ideal para o Toledo são 2 derrotas, do Sport e do Paraná. E o Atlético Paranaense vence o Bahia de Anderson Moreira. O Bahia, o Atlético Paranaense trocou o técnico, melhorou demais, né? E o Bahia não. E o Vasco perde em casa, na verdade no Maracanã, né? Não é em São Januário, mas é no Maracanã, para o Santos, 3-0 para o Peixe. 3 do Gabigol e o... Quem que é o treinador do Santos aí, Leopoldo? Cuca. Pergunta se eu tô com saudade, Leopoldo. Saudades, Leopoldo. E eu falei aqui que o Santos estava no lugar errado, que era um bom time e estava dando azar, não estava concluindo, com o Cuca entrou nos eixos, né? E o Vascão deixa ele lá para baixo, que isso aí eu tô de olho nele. Daqui a pouco tem os outros gols e o São Paulo lidera, Inter, Flamengo, Grêmio compõe o G4, Palmeiras e Atlético G6, Cruzeiro aí com 31 pontos. Logo após o Atlético que tem 35. Ô, Léo, o cara tem a cara de pau de falar que a gente está lá atrás, que a gente está não sei o quê. 4 pontos apenas. E pode anotar, o Cruzeiro vai acabar esse ano na frente do Atlético aí no Campeonato Brasileiro. Leopoldo Siqueira vai acabar na frente deles. Eu tenho mais 3 jogos em casa agora, São Paulo, Atlético Paranaense no Mineirão contra o rival aqui. 3 jogos em casa para fazer 9 pontos. E o Santos, como disse aí o Fael, né, melhorando, 27 pontos, 10ª colocação. O América sai de novo da primeira página da classificação. Tá descendo, né, Léo? Vamos analisar aqui, ó, o primeiro Z4. Daqui a pouco eu vou dar um recado aí para você que pode trocar o seu carro pelo Uber, que é uma boa, hein? E o Vitor Belfort tá chegando. Paraná, Ceará, Chapecoense, Sport. Fechou o Z4 para vocês ou ainda tem outros times aí para... Tá 3 pontos do América. 3 pontos do América para a segunda divisão. Ô, Leopoldo. Tudo pode acontecer. Eu não desejo que o América vá para a segunda divisão. Nem eu. Os dois aqui fugiram da escola, mas eu sou obrigado a concordar com eles nessa matemática. Tá muito perto. 23 para
para 26 é uma partida. Então a América tem que ligar o sinal de alerta de novo e ficar esperto e ganhar. Você aí, meu amigo, usa o carro todo dia? Pois bem, agora a gente vê o empate do líder São Paulo em pleno Morumbi. Foi surpresa para vocês? Teve essa expulsão aí do Diego Souza, muito reclamada pelo Aguirre. Essa foi muito mais fraca do que a do Rimei. Eu não achei que... Aí o amarelo já estava ótimo. O Delson Fernandes de Freitas não vacilou e botou o vermelho. Aí, o São Paulo fez esse gol aí, ó. Contra, né? Gol contra o São Paulo bem desfalcado, que deve vir muito desfalcado contra o Galo também. Agora, olha a bobeira do defensor do Fluminense, que é com a bola no pé, rapaz, cede o empate. Tá bom também, que eu quero o Fluminense lá embaixo, perto da gente. E no Maracanã lotado, o Flamengo perde para o Ceará. Aos 46, o Diego Alves engoliu essa? A coluna do Hever. Até doeu o rosto dele. A bola picou antes ou foi falha? Não, quicou antes, né, Leopoldo? Aí enganou o goleiro? E o Flamengo tinha atacado demais. Foi assim, injusto. O Ceará estava exausto já nesse final de jogo. O Flamengo quer dar livre agora, Rafael? Queda livre, já falei, Leopoldo Siqueira, enquanto não voltar aqueles craques do apito, o Flamengo não chega a lugar nenhum, porque os grandes ídolos do Flamengo, os responsáveis pelas grandes conquistas, são os caras do apito. Eu falo isso olhando no olho de qualquer flamenguista. Os grandes ídolos do Flamengo, os grandes ídolos do Flamengo estão comentando aí. Estão comentando agora aí. Rafael, você fala isso olhando nos olhos de qualquer flamenguista? Qualquer flamenguista. Vitor Belfort, seja bem-vindo, grande campeão de UFC. Carioca, por acaso você gosta de futebol, além de ser um grande lutador? Não? Sou um flamenguista. E agora? E quando o cara fala do Flamengo, não é legal levar desafogo pra casa, né? Sabe que no Flamengo a gente é uma nação, né? O Flamengo teve grandes jogadores, Adílio, o Zico, o Júnior. Agora eu te falo, você com tantos títulos lá no Flamengo, quando o cara fala uma bobagem dessa, que só ato que era craque no Flamengo, você não dá um nervo, você não? A gente não discutir com ignorância é complicado, né? Então você não pode transformar um jegue em um cavalo. Né? Então eu acho que o Flamengo, na realidade, tem uma história. E eu falo que o problema do Brasil era não conhecer a história dele. O brasileiro hoje não conhece a sua história. Então a gente está passando por um problema político, onde que as pessoas acham que uma pessoa pode mudar tudo. Sendo que a gente tem um Senado, né? A gente tem o Congresso. A gente tem que educar as pessoas a entenderem o que é esporte, o que é entretenimento, o que é futebol, o que é comércio, o que é venda, o que é violência. Então, o grande problema hoje do Brasil é a falta de conhecimento. E o bom é que você, como lutador profissional, tem essa mente boa, né? Para saber que a luta é só no lugar certo, né? Isso é muito bacana porque... É essa boa escola que é importantíssima. Eu vou resumir bem prático. Todo esporte de contato, a pessoa sempre quer um contato a mais, né? Exemplo, no futebol você vê o cara tomar uma cotovelada, não foi nada, o cara cai no chão, parece que está... É uma encenação. Foi o que ele fez, viram artistas, né? Mas dói, machuca. Mas como o MMA não existe filtro, o combate é literalmente um contato físico total. Só falta dar tiro no outro. Porque tem tudo, tem chute, cotovelo, joelho. Então, por ser um esporte de contato sem ninguém ali interferir, não existe o respeito. Né? Então, o que falta das pessoas entenderem é que o futebol, a violência do futebol não está em campo. Está fora de campo. Mas ela começa em campo. E se a gente entender que o esporte é para tirar tirar essa coisa da violência, da morte, toda vez que eu vejo um torcedor morrendo, me dá uma dó no coração. É verdade. Ninguém tem o direito de tocar no outro. Foi o que eu falo pro meu filho, ninguém tem o direito de tocar no outro. A não ser que é combinado, vamos lutar, vamos lá, você vai poder socar, eu também. Esporte. Tem as regras. Tem regra. Agora, quando você foge das regras, você está violando algo, você está indo contra o respeito do próximo. O que você estava falando é desse lance, por exemplo, né? Um lance assim. Tudo bem, doeu, mas olha isso aqui. E não foi uma cotovelada, aí, antebraço. Aí, o cara tá no chão deitado. Depois ele tá levantado, lá não tem nada. Quer fazer o futebol? Vamos fazer o seguinte, se eu pudesse criar um esporte novo, eu criaria o futebol com um pouco do MMA. Ah, é? Pô, ia ser mistura de futebol americano. Sim. Ia ser uma mistura de futebol. Imagina o cara poder dar um tackle, dar uma baiana. Aí os caras iam ficar o quê? Mais parrudo, né? Aí não vale mais fazer encenação.
Não tem mais cartão vermelho. Não, mas aí isso aí continua. Já teve, ó. O Dunga já criou, o Leandro Donizete, na boa fase dele, já tinha uma mistura. Uma coisa interessante, vocês conhecem o rugby? Sim. Conheço. O rugby é um esporte literalmente de contato. Você viu já o respeito do rugby? Vocês têm que conhecer esse esporte. O respeito que é entre eles. São os gorilas gigantes. É cara de 130 quilos, de 150 quilos se batendo. Não tem uma briga. Papo altíssimo astral e você vai poder curtir mais, porque a partir das 14 horas, Vitor Belfort no Videochat, Super Esporte e no Uai. Então você vai acompanhar também opiniões e a entrevista de Vitor Belfort, que é um dos maiores campeões da história do MMA. E é o campeão mais jovem da história do UFC. Não lembro disso não. Você nem lembra, né? Passou tanto tempo que eu nem me lembro. Né? A produção separou alguns vídeos. Será que tem alguma coisa antiga aí bacana? Vamos ver. Aí, nosso querido meu patrão. Silvio Santos. Nosso garotão lá. Esse encontro foi também histórico, né, Vitor? Foi agora, foi 2 dias atrás. Você foi cortar cabelo com Jaça, com o Jaça, né? O Jaça é... O Silvio foi o cara que lançou o Jaça, né? Agora, a história dele é muito interessante, não sei se vocês conhecem. Ele é engraxate, né? E trabalhava no sol. E o pai falou assim, filho, você vai trabalhar na sombra. E deu um negócio de barbearia para ele. Foi quando ele foi foi para um lugar, por acaso a empresa que patrocina o Silvio, que veste o Silvio, ele foi cortar o cabelo e consequentemente um dia ele foi cortar o cabelo do Silvio e dali começou tudo. Então eu falo para todo mundo que não existe nada de sorte. A sorte conta para quem treina e o cara tem sorte. Né? Ele está preparado, ele se preparou e tudo. Agora você recomenda o Jaça para alguém da bancada? Você dá um jeito no cabelo tudo vibrantinho, eu vou falar pra você. Será que esse Jaça dá um jeito na língua do Toledo também? Já tá tipo o Zacarias, tirando o cabelo pra frente. Você sabe que o seu cabelo é bonito? Você falar do meu, rapaz? Pelo amor de Deus. Aqui, você tem que ser o juiz, né? Eu tenho. Você separa às vezes. Tem jeito. Você faz os dois, você dá um de Bruce Buff e também às vezes você joga um pouquinho dele. Tem jogado. Ô, Pedro, foram 26 vitórias, peraí, porque a minha memória até fica com tanta vitória. Muita vitória. O maior número de nocaute do UFC é meu. São 18. Recorde é meu. Eu não sei como, eu nem sei. Ele mesmo não lembra. Esses números eu não lembro, não. E o maior número de nocaute é seu. É a marca que ainda ninguém... Que não bateram. Bacana, cara. Aí, ó. Se bater, eu volto de novo. Se bater, você volta. Ô, Fael, você vai manter o que você falou nos bastidores, que o Vitor Belfort é fraquinho, não sei o quê, flamenguista e papapá, que só chegar aqui que eu vou dar um jeito. É isso, você vai manter o que você falou comigo no corredor? Uma coisa é eu provocá-lo quanto ao time que ele torce, outra coisa é ter que no Natural Esporte a honra de um dos grandes atletas do mundo aqui. E como o Toledo falou, é um craque aqui também. Então é um prazer participar de um programa que recebe pessoas como o Vitor Belfort. Ele falou, não falou? Não é um grande desportista do Brasil, não é respeitado no mundo inteiro. E o que você falou que é muito importante a sua preparação, porque o que mais me dói no futebol é ver os meninos tão despreparados. Todos os clubes são assim. Eles têm escola para fingir que tem escola e não preparam os meninos. Que aí chega lá, vira um Claudinei da vida, vira um jogador problemático. É porque os clubes não quiserem investir nesse principal que tem na luta, que é a cabeça. Eu conversei com o Zico há 2 dias atrás, e o Zico está de volta no Kashima como diretor, né? E o Zico falou uma verdade muito grande. Você, Vitor, hoje os jovens não estão entendendo o que é o grind. O grind é dificuldade. Sem dificuldade, a gente não cresce. E dificuldade, que eu digo é o seguinte, é respeito. As pessoas estão sendo muito entitlement, elas se acham intituladas, eu sou o melhor, eu sou o craque. E na realidade, o melhor é quem está preparado e é quem joga melhor. Não é o time melhor que ganha. Então, assim, a preparação do futebol, como ela é constante, é toda semana jogo, eu acho que falta um pouco de educar os nossos atletas brasileiros, de entender que sucesso é repetição. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 é 4 e assim vai. A matemática não erra. Vitor Belfort, a partir das 14 horas no Superchat do Super Esporte do Portal Uai. Seu ídolo é o Wright, né? É o Wright. José Roberto Wright, Aragão, Romualdo Filho, são os grandes ídolos do Flamengo ou não são? Dá ideia pra esse cara. Não, você acabou de falar de um ídolo aqui. Você quer tomar uma orelha, velho? Belfort, quero saber o seguinte. Em Minas, você acompanha o futebol, curte algum time e tal, ou só é Flamengo? Eu tive com o presidente do Cruzeiro ontem, o privilégio de estar com Wagner Pires? O Wagner. Legal. É um cara fantástico. Sim. Os filhos deles é flamenguista. Muito interessante isso.
Wagner doidão, terror do Mineirão. E ele é uma pessoa assim, extremamente inteligente, ele viu pequeno, o carinho que ele tem, eu chamo as pessoas de tio, eles falam, pô, você tá me chamando de tio, né? Na realidade, eu já sou um tio já, então na realidade o tio é o respeito. Então assim, eu continuo tendo o mesmo respeito por ele, vejo ele tendo respeito pelo esporte, ele respeita os diversos outros clubes, e eu acho que futebol é paz, é amor, essa que é a mentalidade. Eu acho que a gente precisa levar isso para as torcidas organizadas, de entender que não existe problemas políticos, econômicos. Eu sei que é por venda disso, é por venda daquilo. Ninguém tem o direito de tirar a vida, de tocar em outra pessoa. Então acho que o futebol é isso, paz. A gente pode estar aqui, vocês estão todos discutindo, brigando. Daqui a pouco vocês vão tomar uma cerveja junto, vão dar risada junto. Com certeza. Mas ninguém aqui invade o respeito do outro. Então a gente tem que entender que no futebol, e desde que eu cresci, eu vejo que falta um pouco desse respeito. Até onde vai o meu direito, até onde vai o seu direito. Falou tudo. O que não é o meu direito, também não é o seu direito. E vai falar mais no chat do Super Esporte Portal A a partir de 14 horas. Acessa lá. Vitor, prazerzão. Então, infelizmente o tempo, porque o papo tá bom demais. É muito bom. Quero parabenizar vocês, não é a primeira vez que eu venho aqui. E é isso, gente. Paz e amor. Tô lá no @Vitor Belfort, no meu Twitter, no Instagram. E agora estamos lançando um vlog meu, em breve, no canal do YouTube do Vitor Belfort. Vocês estão convidados e vocês vão fazer parte dele, que a gente estava aqui filmando. Maravilha, bom demais. Obrigado. Sempre que quiser, bem-vindaço aqui no Opera Certo para você. Vitor Belfort. Desculpa esse cara, a gente tem sendo educado, a gente infelizmente ele não fugiu da escola. Melhores momentos de Cruzeiro e Inter na telinha. E aí no Mineirão com um público interessante, né, meu caro? Uai. Vibrantinho. Domingo, 7 horas da noite. Depois de uma semana... 16 mil presentes e o Cruzeiro entrou em campo? Entrou em campo, Leopoldo. Inclusive o Mano Menezes entrou com uma formação que muitos vêm pedindo. Já com o Raniel de titular. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu acho que o Raniel tem que ser um jogador que entra no segundo tempo pegando a zaga adversária cansada. Eu penso assim. Mas, beleza. É uma forma, né, do Mano até testar e, como se diz, né, deu a mão à palmatória ao pedido de muitos torcedores. E o Cruzeiro foi para cima, teve oportunidade sim, né, o Internacional veio segurando o jogo e partindo para cima dos erros do Cruzeiro. Essa tentativa aí, ó, defesa do Internacional. A torcida continua pegando no pé do Bruno Silva, Vibrantinho, por quê? Ô, Léo, a torcida acha o seguinte, foi um gasto desnecessário a vinda dele e também, se parar para pensar, ele não teve nenhuma sequência de jogador também que estava machucado. O treinador, quando ele não quer ajeitar o cara no time, eu vi o Bruno jogando na ponta, várias vezes. Ele é segundo volante. Sim. Como é que ele quer que o cara renda? Então a torcida tem que entender isso. É que o que ele fez no Botafogo, ele esqueceu. Não esqueceu. Não, e o lance do gol anulado foi exatamente uma jogada em que ele se projeta aí, ó. O que o árbitro viu nisso? O árbitro viu uma falta que não existiu do Bruno Silva no goleiro do Internacional. Que não aconteceu. Não encosta em ninguém, não. Não encosta em ninguém, não teve nada. Um erro de arbitragem. Que esse erro custou o quê, Leopoldo? Os 3 pontos. É uma faixa ali, canta que sai gol, por isso que ficou 0x0. Entendeu? Rafael. O Inter é um time que disputa a liderança, né? Tá na vice. O Inter, inclusive, estava 6 jogos sem perder, né, Leopoldo? Do Campeonato Brasileiro. E continuou, porque não continuou. Então, nós vamos ver agora os melhores momentos de Atlético e Corinthians. Ô, Leopoldo Siqueira. De time agora que tem potencial aí para levar esse título, se Deus quiser. Você falou que já desistiu. Leopoldo Siqueira, agora se o time tem potencial, eu não desejo assistir o VT, isso aí nem pro meu pior inimigo. O joguinho fraco. O Corinthians, como eu falei aqui, um Corinthians todo desfalcado, um Corinthians cansado, mas que o Atlético se acovardou, essa é a verdade. Poderia ter voltado com a vitória e não quis, não teve atitude de quem queria a vitória. E aí quem é da fase tá difícil, né, meu amigo? A bola bate na trave. Foi igual a bola do João Ricardo, né? Pega, no João Ricardo dá uma resvaladinha. Essa aí pegou mesmo. Essa foi uma jogação, Vitor. O Vibrantino quer comentar que ele tem trauma de costas e goleiro na mesma frase. Você não lembra do João Leite, goleiro, não tomou um gol de costa, não? Ou você não conhece história de futebol? E aí, Leopoldo Siqueira, me surpreendeu porque no aniversário do Corinthians, árbitro marcar pênalti contra o Corinthians lá em Itaquera, teve coragem aí. Mas o cara assustou e deu um tapinha na bola, né? Pegou realmente aí o empate do Atlético e a gente amanhã volta a falar mais de bola, porque agora vai no Alerta Stanley. Não tem melhores momentos, mas não, só isso. Acabou, só isso. Não tem mais jogo, mais nada.
Alterosa Esporte.